Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Groenlândia prefere ser independente do que vender-se a Trump. Na Groenlândia as opiniões dividem-se, mas o governo da ilha dinamarquesa diz que o território não está à venda. A Groenlândia vai eleger amanhã os 31 membros do seu parlamento, a relação da ilha com a Dinamarca, após 300 anos de colonização e as pretensões do presidente dos Estados Unidos em adquirir, bem ou mal, são as duas maiores preocupações da sua pequena população de pouco mais do que 50 mil habitantes. Os principais partidos defendem a independência da ilha, que goza de alguma autonomia, mas cuja administração ainda depende muito de Copenhaga, mas divergem quanto à velocidade deste processo. As declarações de Donald Trump contribuem para isso. A Groenlândia está entre a necessidade de assegurar a sua relação de segurança com a Dinamarca e as oportunidades de aproveitamento externo num ajuste de contas com a história. Mas até que ponto os Estados Unidos terão influência neste resultado? A dúvida fez com que partidos estrangeiros e organizações anónimas fossem proibidas de fazerem doações às forças políticas em campanha. A ilha deixou então a CEE, hoje a União Europeia, em 85, embora continue a fazer parte da Dinamarca e tem o direito legal a proclamar a sua independência. O convidado de hoje é Tomé Ribeiro Gomes, cientista político e professor da Universidade da Beira Interior. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Tomé Ribeiro Gomes, bem-vindo a este P24. A Groenlândia vai eleger o seu Parlamento. O que é que vai estar em causa nesta eleição? Viva Amílcar! Isto é uma eleição, como tantas outras, na Groenlândia, em que a independência está no boletim de voto, porque os partidos posicionam-se em relação à independência normalmente favoravelmente. Portanto, dos grandes partidos da Groenlândia, do arco da governação da Groenlândia, os partidos independentistas costumam dominar a política da Groenlândia. No entanto, o que aconteceu de novo aqui são as declarações do Trump de querer adquirir a Groenlândia por qualquer meio, segundo o que ele diz. No discurso do Trump ao Congresso no outro dia, Trump repetiu esta ameaça porque diz que de uma forma ou de outra a Groenlândia será parte dos Estados Unidos. E o que isto introduziu na relação entre a Groenlândia e a Dinamarca é realmente um ímpeto ao independentismo. Portanto, nós já tínhamos partidos muito pró-independentes desde o início da autonomia da Groenlândia, que foi concedida em 1979, desde então têm sido sempre partidos independentistas no poder, e a autonomia tem sempre avançado, quer dizer, tem tido várias conquistas à autonomia. Por exemplo, em 2009 a Groenlândia ganhou direitos sobre os recursos naturais, exatamente, e o direito exatamente a fazer um referendo à independência, que é algo que a Groenlândia constitucionalmente pode convocar neste momento. O que nós temos agora é diferentes matizes de independentismo. Aqui os partidos de esquerda que têm estado no governo desde 2021, do primeiro-ministro Egeda, são pró-independência. No entanto, têm mantido um diálogo com a Dinamarca, que é um pouco diferente do tom do líder do partido Naleraq, que é o Pelle Broberg, que é bastante mais duro no tom que toma com a Dinamarca e parece querer um referendo para já. Agora, o que parece que não está realmente no boletim de voto é uma anexação pelos Estados Unidos, porque a grande maioria dos habitantes da Groenlândia, que são, na sua maioria, Inuit, são aquilo que nós chamávamos antigamente esquimós, apesar de terem este desejo de se desapegarem da Dinamarca e do que veem como racismo, práticas racistas do governo de Copenhaga em relação à Groenlândia, não querem, apenas 6% na última sondagem de janeiro, que é uma sondagem bastante expressiva, porque apesar de ter apenas 400 respondentes, nós estamos a falar numa população muito pequena, estamos a falar numa população de 56 mil pessoas, 40 mil votantes. Portanto, isto é uma sondagem que nos diz que apenas 6% querem pertencer aos Estados Unidos. Depois temos 45% que vê como uma ameaça, isto que o Trump tem dito, e temos 43% que vê como uma oportunidade. E aqui é que está. É a forma como o Trump tem falado na riqueza mineral da Groenlândia, da importância de investir na Groenlândia para a defesa do Ártico, para a segurança e defesa do Ártico,
é visto por muita gente na Groenlândia como uma oportunidade para ficar com uma mão negocial bastante maior, bastante mais interessante. Todos os partidos são a favor da independência, disso não há dúvidas, eles oscilam, variam consoante a rapidez desse processo. A Groenlândia de alguma forma está ali entre o passado, a relação com o colonizador, com a Dinamarca, e como é que vai assegurar a sua defesa e segurança? Sem ela, eventualmente, não é? E ao mesmo tempo o aproveitamento dos seus recursos, não é? Sim, a Groenlândia tem desafios realmente formidáveis, porque tudo o que se queira fazer, qualquer atividade humana que se queira ter naquelas latitudes, estamos a falar no Círculo Ártico a sério, a ponta norte da Groenlândia está mesmo muito perto do Polo Norte, tudo o que se queira fazer tem custos imensos. Basta pensar que não há estradas entre as populações na Groenlândia, não há autoestradas, apenas há pequenas estradas dentro das populações e caminhos. Portanto, nós por aqui já vemos o quão difícil é, por exemplo, explorar uma mina do que quer que seja. Já para não falar depois da própria mina, dessa infraestrutura, que já agora é infraestrutura também que assenta em permafrost, portanto, gelo e solo, como se diz em português, que é uma camada de solo parcialmente congelada e que agora com o degelo está a descongelar e a causar imensos problemas em infraestruturas àquelas latitudes. Portanto, o preço é muito elevado e a Groenlândia realmente não tem capacidade só por si, nem sequer para explorar estes recursos. Só tem 2 minas ativas neste momento, apesar de toda a riqueza mineral que nós sabemos que tem, pelo que o Trump tem dito, nem tem capacidade para realmente assegurar tarefas de segurança. O Trump, por exemplo, tem feito troça dos trenós puxados por cães que fazem patrulhas na Groenlândia, mas realmente isto é uma forma que acaba por ser eficaz de fazer patrulhas no gelo da Groenlândia. Agora, a própria Dinamarca sabe que também não tem feito o que deve para manter a segurança da Groenlândia e para manter, estamos a falar essencialmente de vigilância, ou seja, perceber o que é que se passa ali. Nós sabemos que há muita atividade russa, a nível de submarinos, a nível de navios no Ártico, uma grande remilitarização russa, quer dizer, muitas bases militares russas que estavam abandonadas desde a Guerra Fria que estão reativadas. Portanto, é preciso, a primeira coisa é vigilância. E lá está, a Dinamarca já reformou grande parte dos seus navios quebra-gelo, que são essenciais para conseguir passar lá em cima. O mar a norte da Groenlândia não é mar, é gelo. É um gelo que varia ao longo do ano em extensão, mas é gelo. Portanto, lá está, são custos muito elevados para operar lá em cima. Estas eleições têm despertado algum interesse acrescido do lado da Dinamarca? Poderão ter algum efeito em Copenhague? Sim, Dinamarca e a primeira-ministra, a Mette Frederiksen, têm tido uma atitude em que se percebe que ela concede o argumento, quer dizer, a Dinamarca não tem investido o suficiente na Groenlândia. Acho que a Dinamarca reconhece isso. E aliás, é curioso ver agora a própria União Europeia que está a tentar esta conversa de autonomia e estratégia, não é? Está a tentar tornar-se independente dos Estados Unidos nas suas tarefas de segurança, e não só a autonomia estratégica vai além da segurança, por exemplo, a autonomia energética, a autonomia nas cadeias de abastecimento. Realmente a União Europeia percebe que não tratou bem estas regiões que hoje se chamam regiões ultraperiféricas. A Groenlândia decidiu sair da União Europeia em 82 e isso aconteceu em 85. Se não tivesse saído, hoje seria uma região ultraperiférica, tal como os Açores e a Madeira, mas isso não aconteceu, o que nos mostra realmente que o investimento não foi suficiente. Por exemplo, na economia da Groenlândia. A economia da Groenlândia depende das pescas. Aliás, por isso é que a Groenlândia decidiu sair da União Europeia, foi para não ficar na política comum de pescas. Cerca de 90% das exportações da Groenlândia é pescado. Portanto, sim, por exemplo, Portugal pesca nas águas da Groenlândia, mas é ao abrigo de acordos entre a União Europeia e a Groenlândia, que a Groenlândia entende ser benéficos com as cotas que a Groenlândia entende conceder. Portanto, é uma economia muito frágil. Aliás, quase metade da população
está empregada pela administração pública da Dinamarca e cerca de 50% do orçamento da Groenlândia vem da Dinamarca. Mas mesmo assim, quer dizer, isto é uma relação de dependência que a Groenlândia não percebe, porque diz: nós temos recursos suficientes que têm de ser explorados, nós precisamos de investir em infraestrutura, por exemplo, para poder minerar, para poder fazer a exploração destes minérios, e também no turismo. Eles também acham que é preciso investir na captação de turismo, que hoje é muito mais popular, o turismo no Ártico. O Tomé Ribeiro Gomes escreveu um artigo no Público com o título Hoje a Groenlândia, amanhã os Açores, no qual diz que teremos de investir mais capital político, diplomático e financeiro na nossa segurança atlântica, em suma. Qual é a importância dos Açores neste contexto e face àquilo que Trump tem dito sobre a Groenlândia? Sim, não é uma coincidência o Trump ter falado na Groenlândia numa altura em que temos um Ártico completamente diferente. Quer dizer, nós conceptualizamos o Atlântico Norte como estando trancado a norte pelo gelo. O gelo é uma barreira realmente muito importante. O gelo e o mau tempo, que também coloca obstáculos à aviação no Atlântico, no Ártico. É assim que nós conceptualizamos, e os grandes autores clássicos da geopolítica do final do século XIX, do século XX, é assim que eles descrevem o Atlântico Norte. É um oceano que está fechado à navegação a norte. E isso vai acabar. O que nós sabemos, o que nos dizem os cientistas que estão a tentar modelar, estão a tentar perceber o que é que vai acontecer com o aquecimento global, é que nós podemos até ter verões em que não há gelo marítimo no Ártico, ou seja, em que é possível transpor o Ártico pelo Oceano Ártico Central, ou seja, fazer uma ligação direta entre Atlântico e Pacífico através do Ártico. E isso transforma as rotas, e isto traz consequências geopolíticas. Quer dizer, tudo o que seja rotas, tudo o que seja pontos de estrangulamento para tráfego marítimo são apetecíveis para o controle estatal. A Rússia tenta controlar a rota que passa pela Rússia. O Canadá também diz que, de acordo com o direito, com a sua leitura do direito marítimo, tem a responsabilidade e a prerrogativa de controlar quem passa no arquipélago do Canadá, que faz a tal passagem do Noroeste entre o Atlântico e o Pacífico. E, portanto, é preciso perceber o que é que se passa no Ártico, e é expectável que a Rússia, talvez a China também, que é uma preocupação que os americanos têm agora, a China que está a investir também em navios quebra-gelo, queira tentar controlar o que se passa no Ártico, e que mais facilmente consiga passar do Ártico para o Atlântico através dos estreitos entre a Islândia, a Groenlândia e o Reino Unido, passar com submarinos, por exemplo, com navios que podem colocar em causa infraestruturas críticas no Atlântico Norte, aqui entre os Açores, como, por exemplo, cabos submarinos. Os Açores têm a ver com vigilância marítima, ou seja, aviões de patrulha marítima que fazem reconhecimento de toda a coluna de água, portanto conseguem detectar submarinos russos, e tem a ver também com logística, portanto, na capacidade dos Estados Unidos projetarem poder para a Europa, a África, o Norte da África, Médio Oriente, que é uma função que tem sido constante, que pode desaparecer agora se os Estados Unidos realmente fizerem um retraimento estratégico. O que não vai desaparecer de certeza é a necessidade dos Estados Unidos e da Europa de fazer esta tal tarefa, de assegurar esta tarefa de vigilância marítima no Atlântico. Portanto, o Ártico, que não era uma zona vista como uma zona geopolítica, era aliás chamada desde a Guerra Fria de polo de paz, deixa de o ser, claramente. E os Açores têm funções a desempenhar aí. Novamente, Portugal distraiu-se. Tomé Ribeiro Gomes, obrigado por ter vindo ao P24 para nos falar sobre a Groenlândia. Foi um prazer. Obrigado. Sugestão musical para terminar, desejando companhia para gravar um disco mais jazzy. O guitarrista Todd Trips fez uma banda, os Fake Latinos acompanham-no em Dissidente, um álbum povoado por fantasmas e a lidar com a passagem do tempo. Quanto mais envelhecemos, mais amigos fantasmas temos, e eu já tenho muitos.
diz ele em conversa com Gonçalo Frota. Saiba mais em público.pt/Y. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O público fica no ouvido.